Mais uma vez, amada igreja, bom dia a todos. Vamos nesse momento ouvir a palavra do nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no livro do Apocalipse, no capítulo de número 16. Capítulo 16, eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 11, onde nós iremos perpassar as 5 primeiras taças de juízo da parte de Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra, e aqui está o teu servo para pregá-la. Deus, eu oro, Senhor, e peço, junto com os meus irmãos, que eu venha ser neste momento um arauto da tua palavra, apenas a boca deste livro, Senhor Deus, e que eu venha falar com autoridade. A autoridade está na tua palavra, na unção que vem do teu Espírito. Fale conosco, Senhor, que haja entre nós, ou fique mais claro ainda, depois desse sermão, ou ao longo do mesmo, que nós devemos temer e tremer diante do Senhor, Deus querido, que está irado com a humanidade que tem rejeitado o Senhor. Fale, ó Deus querido, para a glória de Cristo. Amém. Meus irmãos, Jonathan Edwards, pastor congregacional norte-americano, foi o mais destacado teólogo e erudito na Nova Inglaterra no período colonial do século XVIII. Em 1734, ele teve a graça de Deus de participar de um grande avivamento que ficou conhecido como o Grande Despertamento. E pela graça do Senhor, ele participou junto com a sua igreja deste avivamento. E justamente nessa época foi o período que ele pregou o seu famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Edward pregou, tendo como base esse sermão em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, que diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Quando ele leu esse texto e falou sobre resvalar o pé, resvalar significa o quê? Tropeçar, cair, escorregar. Mas o cair ali, que ele estava se referindo, não era o cair no sentido literal, mas era o cair no sentido metafórico de uma pessoa ser lançada no inferno. Porque aqueles que andam em caminhos escorregadios, mais cedo ou mais tarde, esse será o destino deles. Porque essas pessoas não temem a Deus.
Essas pessoas vivem como se Deus não existisse, e elas próprias fossem o próprio Deus aqui nessa terra. Deus estava mostrando que aqueles que andam por esses caminhos, mais cedo ou mais tarde, vão para o inferno e vão encontrar um Deus irado, o Deus que eles tanto rejeitaram aqui nessa terra. O que Jonathan Edwards falou, à luz de Deuteronômio capítulo 32, nós vemos aqui confirmado isso no livro do Apocalipse, mostrando que Deus, ele está irado com a humanidade. Ele está irado e a sua ira já está sendo derramada, mas haverá ainda coisas piores por acontecer, de maneira que nós podemos dizer, meus irmãos, que o que está ruim vai piorar, porque Deus está irado com a humanidade. Hoje nós vamos ver esse texto aqui e veremos a exposição de 5 taças de juízo, de um número de 7. Hoje só veremos 5 e, se Deus quiser, no próximo sermão, com o reverendo Mateus, veremos então as 2 últimas taças, que vai falar sobre o juízo propriamente dito, sobre o final. Então, eu intitulei, meus irmãos, esse sermão como os últimos flagelos de um Deus irado. E por que os últimos? Porque quando a gente medita nas taças, nós já falamos dos selos, falamos sobre as trombetas, está falando sobre o mesmo evento que é juízo, só que as taças ela vai falar sobre os últimos acontecimentos revelatórios sobre o juízo. Então nós veremos as últimas coisas que vão acontecer dentro desta revelação do nosso Senhor para nós. Então vejamos, 5 taças de ira de Deus sobre a humanidade. A primeira taça está aí no versículo de número 1, olhe para o versículo que diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pelas terras as 7 taças da cólera de Deus. Vejam que o texto bíblico, ele começa dizendo, ouvi uma grande voz, ou uma forte voz. Com frequência, dentro do livro do Apocalipse, essa grande voz ou forte voz, ela já foi mencionada. Por exemplo, lá no capítulo 11, versículo 12 e 15, também no capítulo 12, versículo 10, e no capítulo 14, versículo 2 e o versículo 13, é mencionado por várias vezes, ouvi uma forte voz ou uma grande voz. Só que o diferencial aqui do capítulo 16, do versículo 1 e o versículo 17, é que agora nós sabemos da onde que está vindo esta grande voz, ou quem está proferindo esta voz. Essa voz ela vem do santuário, ou seja, é o próprio Deus em sua soberania que está determinando, ordenando que os anjos derramem da sua ira sobre a terra. É o próprio Deus. Ainda que usando os seus agentes secundários, mas é ele que está executando esta obra. Agora vejam, irmãos, mais uma vez o versículo 1, ele ordena que esses anjos derramem pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O que está acontecendo aqui é uma reafirmação dos juízos de Deus. Por que uma reafirmação? Está muito claro no livro do Apocalipse que nós temos aqui o quê? Uma ênfase a juízo. Nós já vimos isso nos selos, vimos isso nas trombetas e agora nós veremos mais uma vez juízo aqui nas 7 taças. Só que eu já falei isso e perdoe-me por ser repetitivo, mas é para ficar bem claro na mente de vocês que a história aqui, ela não é uma história cronológica. Não entendam assim, tem os selos, depois vai ocorrer as trombetas, e depois mais à frente vai ocorrer então as taças. Não, é a mesma história sendo contada, é o juízo de Deus. Só que em cada bloco desse, nós temos um detalhe novo que está sendo trazido. E quando chegamos aqui nas taças, nós temos então a revelação completa. Por exemplo, se você olhar o capítulo 15, no versículo de número 1, dê uma olhada nesse texto. Diz, vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos,
tendo os 7 últimos, observe essa palavra, últimos flagelos, pois este se consumou a cólera de Deus. Então, com a taça, se consumou. Não há mais uma revelação sobre juízos. O que tinha que ser dito aqui, já é revelado para nós aqui de uma forma clara e inequívoca. E esse juízo aqui, essa ira de Deus, ela virá sobre os violadores do pacto e sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Agora, qual é o conteúdo desta taça ou desse juízo? O texto diz aí, no versículo de número 2, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, o alvo aqui desta primeira taça, desse primeiro juízo, é sobre os idólatras. É sobre aqueles que o texto está dizendo que são os portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem. Nós já vimos aqui no livro do Apocalipse que a marca da besta, ou o número do seu nome, não deve ser entendido de uma forma literal. Não quer dizer que as pessoas terão uma marca literal da besta, mas aqueles que não servem a Deus, que não têm um selo do Espírito Santo, automaticamente servem a besta, servem o diabo, servem o homem, servem o mundo, servem a si mesmo. Deus está dizendo aqui, meus irmãos, que não passará em branco, ileso, os idólatras. Eles serão punidos, e eles já estão sendo punidos já. De uma forma invisível, Deus tem entregado as pessoas aos seus corações ruins. Deus tem tirado a corda, ou tirado o freio da sua graça na vida de muitas pessoas, e eles têm virado quase que bichos nessa terra, ou piores do que animais, porque Deus tem derramado a sua ira, mas Ele está falando aqui também de uma ira vindoura, de algo que vai acontecer no futuro. Agora observe, irmãos, um fator muito interessante do livro do Apocalipse, que o tempo todo ele está remetendo ao Antigo Testamento, ou seja, essa praga aqui, o livro do Apocalipse vai usar essa taça como base, uma praga que aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 9, versículo 9 a 11. Se você olhar para o texto aí, o versículo 2, diz, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Quando Deus enviou as pragas no Egito, uma das pragas era que rompia ou arrebentava úlceras nos homens, nos animais e em toda a terra. E Deus está mostrando para João que estas coisas serão semelhantes também com a ira do Senhor. Mas Ele não quer que você entenda aqui como algo literal, ou seja, que vai acontecer de fato aqui essas úlceras malignas e perniciosas. Lá no Êxodo foi literal, aqui a literalidade é a seguinte: Deus está irado, e Deus está punindo, e Deus vai punir. Isso vai acontecer. Sabe o que nós aprendemos aqui com essa primeira taça? A punição de Deus, ela é proporcional ao delito dos homens. Aqueles que recebem uma marca idólatra, que rejeitam ao verdadeiro Deus, serão castigados, serão punidos. Com Deus não se brinca, de Deus a gente não pode zombar. Deus não está parado, ou simplesmente sem saber o que fazer. Tudo está nas mãos do Senhor, e mais cedo ou mais tarde, Deus vai revelar sua ira claramente para toda a humanidade. Vejam, meus irmãos, que aqui nós temos em toda a Bíblia, tanto pelo Antigo Testamento, lá no Êxodo, aquela praga, mostrando ali a idolatria daquele povo, e nós temos também aqui, através dessa passagem bíblica, mostrando Deus não tolera a idolatria. Deus não tolera ter rivais no nosso coração. Ou é Deus, não é mais nenhum outro. Não podemos titubear em dois pensamentos. Como disse o profeta ali, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus que vocês querem servir, sirva-o, mas se é Baal, siga Baal.
Deus não compartilha a glória dele com ninguém, meus irmãos, e Deus não quer um coração dividido. Ou é Deus, ou é Mamon, ou é Deus, é o dinheiro. E nós estamos aqui entendendo que é somente Deus que nós devemos servir. A segunda taça, ela já vai fazer um paralelismo muito evidente com uma trombeta, lá do capítulo 8, versículo 8 e 9. Mas olhemos primeiro, versículo 3, diz: derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Qual que é o paralelo aqui que nós temos no livro? Lá no capítulo 8, versículo 8 e 9, nós temos a mesma passagem aqui que está sendo mencionada, só que a diferença é que lá no capítulo 8, a punição é de uma forma parcial. Ela não vai mostrar que é todo o globo ou todos os habitantes da terra, idólatras, que vão ser punidos. Já aqui não. Vejam que aqui já está muito claro, que diz: derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, nós temos aqui toda a humanidade, ou todos os seres marítimos, sendo punido, e ao mesmo tempo toda a humanidade sofrendo por causa disso. E mais uma vez o livro do Apocalipse, ele está citando aqui um livro lá do Antigo Testamento. Está citando aquela praga no qual Deus, ele fez com que toda a água do Nilo se tornasse em sangue. Quando eu estava meditando nesse texto, meus irmãos, sabe o que me chamou muita atenção? É a harmonia das Sagradas Escrituras. Vejam que o Novo Testamento, o Apocalipse, por exemplo, ele está cheio do Antigo. Ele está lendo ou fazendo a sua aplicação para o povo da sua época a partir de uma interpretação que deu do Antigo Testamento. Nós estamos diante aqui de um fenômeno linguístico chamado de intertextualidade. O que é isso? Um autor bíblico, ele pega um livro anterior, lê aquele livro, interpreta aquele livro e aplica à sua época. Toda a Bíblia é assim. Veja, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, e aí depois Josué escreve, só que ele lê o Pentateuco, interpreta o Pentateuco e aplica para a sua época. Depois nós temos o quê? Os profetas posteriores, lê Josué, lê Moisés e aplica. E assim todo o Antigo Testamento é dessa forma. E quando chegamos no Novo, também não há uma diferença. Todo o Antigo Testamento todo o Novo, melhor dizendo, lê o Antigo Testamento, interpreta e aplica à sua época. De maneira então que nós temos aqui um grande edifício hermenêutico, interpretativo nas Escrituras. Podemos dizer, meus irmãos, que aqui nas Escrituras, a Bíblia, ela é harmônica. Ela é uma unidade temática dirigida pelo Espírito, que aponta para Jesus Cristo, para a glória de Deus o Pai. É assim que nós devemos ver a Bíblia, não como uma concha de retalhos. Deus está mostrando para João que o que ele está falando aqui já foi dito lá no Antigo Testamento. Agora, a praga em si, ou essa segunda taça, ela atinge o quê? Atinge o mar. Pare para pensar. Quando as águas do Nilo se transformaram em sangue, não foi apenas aquela coisa vistosa que chamou a atenção. Vejam, tudo virou sangue. Mas aquilo ali tocou na economia daquele país, daquela nação, porque era de lá que vinha o suprimento para eles, que vinha o peixe, que vinha as coisas para ele comer. Deus está mostrando aqui que ele está irado, e da mesma forma que ele tocou na economia lá do Egito, ele também, a hora que ele quiser, ele toca na economia do mundo. É uma forma de Deus punir as nações, tocando naquilo que para muitos é um ídolo. A prosperidade, as finanças. Uma nação que muitas das vezes é rica, que tem ouro, que tem prata, que tem pedras preciosas, mas que não tem o verdadeiro Deus. E é a hora que Deus então, ele toca nestas coisas para mostrar quem é Ele, quem é o Senhor. Você sabia que as pragas do Egito, todas elas eram um deus
dos egípcios. As rãs, os piolhos, a saraiva, tudo aquilo ali era um deus. O Nilo, havia um deus ali para eles, o deus do rio Nilo. Deus então pegou cada uma daquelas pragas para mostrar: eu que sou o verdadeiro Deus, eu que mando em tudo, que comando todas as coisas. Deus então está mostrando aqui: eu posso trazer instabilidade econômica que vai gerar fome, que vai gerar miséria, desespero, para que as pessoas saibam: eu sou Deus, é eu que controlo, é eu que mudo todas essas coisas. Grant Osborne, ele diz assim: o mar era a força vital do Império Romano, não somente o suprimento de comida, como também a maior parte do comércio e dos negócios dependiam das rotas marítimas. Ou seja, tocar no mar, tocar nas águas, era tocar na comida do povo. Deus pode fazer isso, irmãos? Será que não é isso que está acontecendo na nossa nação? Não tirando a responsabilidade das lideranças, do governo, de todos aqueles que estão imbuídos para cuidar, mas por melhor que seja ou por pior que sejam, Deus está comandando tudo. Se Deus quiser travar isso, Ele fará. Terceiro lugar, ou a terceira taça, está aí no versículo 4 ao 7, que ela é um pouco semelhante com essa que nós vimos. Diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Essa taça de juízo, ela é muito parecida com a anterior, mas existe aqui um ponto que você deve perceber. Existe uma ênfase. A ênfase aqui é sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. E isso está aí muito claro no versículo de número 6, que diz: porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Deus está dizendo: vocês derramaram, vocês mataram o meu povo, vocês feriram o meu povo, também vocês serão feridos, também com vocês ocorrerão o mesmo, mostrando que Deus pune, mostrando que Deus existe. E vejam que em tudo isso, meus irmãos, quando Deus pune, quando Deus ele mostra a sua ira, porque Deus não é somente amor, mas também é fogo que consome, em todas estas coisas o povo de Deus, em coro, deve dizer: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos. Não cabe em nenhum momento falar: Deus é injusto. Deus é justo ao punir, Deus é justo ao tocar na economia, Deus é justo ao mandar pessoas para o inferno, porque a culpa é delas. Deus é justo se Ele pesar a mão em você, a culpa nunca será dele, sempre será nossa. Ele é certo, Ele é perfeito, nós que erramos. A quarta taça, meus irmãos, está no versículo de número 8, que diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Interessante que numa pesquisa aqui que eu fiz, o sol aqui, ele é descrito de várias maneiras no livro do Apocalipse. Por exemplo, sol, ele pode ser sinônimo de majestade. Esse sol que está dizendo aí, que queimou os ímpios. Mas vejam que lá no capítulo 1, versículo 16, falando de Jesus Cristo, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Então está falando sobre o fulgor da sua majestade, da sua glória. É o Rei dos Reis, que nem o sol se assemelha a quem ele é. Mas sol também é sinônimo de juízo. No capítulo 6, versículo 12 diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, e o sol se tornou em sangue. Mas sol também, irmãos, é um sinônimo de misericórdia da parte de Deus conosco. O capítulo 7, versículo 16 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol. Então o sol, que pode ser juízo, que pode queimar, o livro do Apocalipse está dizendo sobre o seu povo: este sol jamais cairá sobre eles, sobre o povo de Deus. Vocês ouviram o que eu falei? Sobre o povo de Deus. Mas se você olhar mais uma vez para o versículo 8, você verá que é só para o povo de Deus, pois o versículo 8 diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Enquanto para nós, o povo de Deus, é dito que o sol não nos queimará, mas sobre os ímpios está mostrando: este sol vai queimar os homens. E esses homens, com o intenso calor da ira de Deus, eles vão blasfemar contra Deus. Ainda vão se manter impenitentes, endurecidos, odiando cada vez mais a Deus, mostrando o que está dentro do seu coração, um esgoto de raiva, de ódio, porque eles não amam a Deus, eles odeiam a Deus, e vai chegar um ponto que isso vai ficar muito claro. Cada vez mais, ou quanto mais Deus derramar a sua ira, mais o Senhor vai mostrar o que está dentro do coração desses homens. E por fim, para nós vermos algumas aplicações, a quinta taça, que está aí no versículo de número 11, versículo 10 em diante, diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Nós vemos agora uma ira do Senhor, ela sendo dirigida diretamente ao trono da besta. É a primeira vez que nós vemos a menção a esse trono. Gerhard von Groningen, um teólogo do Antigo Testamento, ele fala que o diabo ele tem um trono, ele tem um reino, é um reino parasitário. O diabo quer imitar o reino de Deus. Vejam que a própria trindade profana, temos o dragão imitando o pai, temos ali o anticristo imitando o filho e o falso profeta imitando o espírito. E temos pessoas que são iludidas por isso, acreditando que ele tem um reino, acreditando que ele pode te dar alguma coisa. E muitos têm ido por esse caminho largo, mas Deus está dizendo que a quinta taça, ela vai direto sobre o trono da besta, destronando, mostrando que um dia tudo isso passará. Mas mesmo assim, eles não se arrependeram de suas obras. Sabe o que eu aprendo de tudo isso aqui? E eu trago algumas aplicações como conclusão deste sermão. Primeiramente, meus irmãos, Apocalipse 16 nos ensina que a justiça de Deus deve ser exaltada e não diminuída. A justiça do Senhor, ela deve ser exaltada. Meus irmãos, Deus é justo e Deus vai punir, e Deus já pune, entregando pessoas aos seus corações. Haverá um momento que muitas pessoas têm corrido disso no sentido de não ensinarem que existe o inferno, que existe um suplício eterno, e preferem, por causa do amor de Deus, dizer: isso não existe, porque isso é incompatível com a justiça de Deus. Mas Deus é justo ao punir, Deus é justo ao mandar as pessoas para o inferno, porque elas merecem isso, porque elas não se arrependem. Em nenhum momento devemos falar: Deus é injusto. Nós somos injustos, nós agimos de forma equivocada,
O homem age de forma equivocada, mas Deus não. Então este livro exalta a justiça de Deus. Mostra para nós nesse capítulo que tudo que o Senhor faz é justo. Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Mas nós também aprendemos aqui, meus irmãos, somos lembrados da dureza do nosso coração. Isso aqui fica muito claro. Vejam que em todos os momentos, nós temos aí no versículo de número 8, final do versículo 8 diz, e não se arrependeram para lhe darem glória. Final do versículo 10, e não se arrependeram de suas obras. Isso aqui está mostrando o seguinte, que o homem é duro, seu coração é duro, ele está morto em delitos e pecados, ele odeia Deus. Tem pessoas que falam bem assim, pastor, se fosse como lá no Antigo Testamento, que as pessoas ouviam a voz de Deus, que Deus mandava coisas assim, extraordinárias, visíveis, sinais, certamente as pessoas se arrependeriam. Se Deus mandasse juízo claro nesta terra, pessoas iriam entregar sua vida a Cristo. Esse texto está mostrando que não é por causa de juízo, que não é por causa de sinais que pessoas mudam, mas é se Deus abrir o coração do indivíduo, regenerá-lo, que ele vai conseguir enxergar a Deus. Sinais não mudam, é uma punição, e que vai mostrar cada vez mais o que a pessoa é, a maldade do coração dela. Quer ver um exemplo, meus irmãos? Eu não estou generalizando. A Covid. Às vezes a gente pensa bem assim, com esse flagelo, com essa epidemia, certamente as pessoas vão amolecer o seu coração e vão se voltar para o Senhor. Nem todos é assim, meus irmãos. Tem gente que continua dura e morre duro no seu coração. Ou se ficarem bem, se ficarem sã, daqui a pouco vem para a igreja ou recebe uma bênção de Deus e vai embora. Porque o alvo era apenas a cura, não era o Deus que cura. Muitos estão apegados somente com isso, não querem saber de Deus, querem saber de si mesmas. Querem saber de terem as suas necessidades saciadas, mas têm um coração duro. É o coração que é uma fábrica de ídolos, como disse João Calvino. Não quer dizer que é uma fábrica no sentido moderno, mas está cheio de entulho, cheio de porcaria. E quando o juízo de Deus vem, aí que a pessoa mostra o que está lá dentro. Aí que ela mostra como que ela não presta. Mas esse texto também, ele nos mostra, meus irmãos, que haverá um dia de prestação de contas. Haverá isso. Eu acredito que no livro do Apocalipse, até para ser bem repetitivo, e glória a Deus por essas repetições, está muito claro, nós vamos um dia prestar conta ao Criador. Todos nós. E nós que somos cristãos estamos seguros em Cristo, mas quem não é cristão está perdido. Foi aquilo que Jonathan Edwards disse, pecadores nas mãos de um Deus irado. Aquele sermão cheio do Espírito Santo, que quando ele falava da ira de Deus, quando ele falava do inferno, as pessoas pensavam que o chão iria se abrir e que eles iriam ser tragados naquela hora. Dizem que a glória de Deus era tão notória naquele lugar, a unção do Espírito, que as pessoas seguravam nas pilastras, como se tudo estivesse tremendo. Era o Deus falando com todo o seu fulgor e ira para aquelas pessoas. Não era difícil muitos gritarem no meio do culto, porque a presença de Deus era real, eles temiam, eles tremiam esse Deus glorioso. Eu temo, meus irmãos, se esse é o temor que nós temos hoje, se quando nós falamos da ira de Deus, nós tememos, se quando nós falamos da justiça de Deus, nós nos apercebemos de quem Ele é, aquele que pode tocar nesse homem mortal e rasgá-lo e fazer o que quiser comigo e contigo. Ele é Deus. Haverá um dia de prestação de contas. E eu finalizo, meus irmãos, com as seguintes palavras.
O que tudo isso tem a ver conosco? O que tudo isso fala ao nosso coração? Há uma única esperança para o perdido. Há uma única esperança para você. É o nosso Senhor, Jesus Cristo. Só Ele, meus amados irmãos, pode nos livrar desta ira deste Deus Todo-Poderoso. Só em Cristo nós temos a reconciliação dos nossos pecados. Só em Cristo você pode descansar e saber que a ira de Deus, ela caiu sobre o Filho. E se você está no Filho, você não deve mais nada. Por isso que Deus, em Cristo, naquela cruz, Ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Era a ira deste Deus caindo sobre o seu Filho, para que não caísse sobre você. Só em Cristo nós podemos nos segurar. Só em Cristo. E se você não fizer isso, lembre-se, a culpa sempre será sua. Sempre será sua. A graça de Deus está aqui nesta manhã, meus irmãos. Você que é crente, agradeça a Deus. Você que não é, venha para o Senhor. Deus está irado com a humanidade. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Senhor, esta nação, Deus querido, no qual nós estamos e fazemos parte, tem se mantido endurecida. Por mais que haja sinais, por mais que haja a manifestação do Senhor, mas as pessoas ainda continuam com seu coração duro, como pedra, Deus querido, e mostrando para todos nós que a salvação vem do Senhor, a salvação depende de Ti, Deus. Mas também, Deus querido, nós vimos nesta manhã que esse texto revela a Tua justiça, que esse texto revela esperança também em Cristo Jesus, porque somente nele nós temos, Senhor Deus, a certeza da nossa salvação. Meu Deus, eu peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor fique bem mais claro para todos nós, no seu fulgor, na sua justiça, nesta ira que deve nos levar a temer e tremer diante da Tua presença, Senhor. Continue falando conosco, Deus. O Senhor, que é um Deus que está irado, não mais conosco, é o nosso amigo, é o nosso Deus, mas com essa humanidade caída. Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos cantar neste momento, Vinde aflitos pecadores. Se você entender